E aí, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Truckcast, o seu podcast das estradas. Meu nome é João Vitor, sou jornalista e redator da Infotruck, a sua rota da informação. E hoje, na nossa edição do Truckcast, a gente está tendo a honra de receber ele que é Head de Inovação para Cidades da Wise, uma empresa de consultoria que acelera cidades por meio da inovação. Rafael Bequelin. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, bom dia, João. Bom dia a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, trocando um pouco de conhecimento acerca de cidades. Vai ser muito bacana. Pô, Muito bom estar aqui com vocês, uma grande honra. com certeza, tenho certeza que vai ser um bate-papo excelente. Você ouvinte, já não esqueça, já deixa seu like, compartilha, ativa as notificações, para ficar atento com todas as novidades do nosso Truckcast, hein? A gente também sempre lembra que esse episódio tem o apoio da Azul Rede de Postos, que é uma parada de qualidade com tudo que você precisa na estrada. São 5 postos de combustível no Paraná, localizados em Cascavel, Toledo, Candói, Diamante do Norte e Marechal Cândido Rondon. Azul Rede de Postos, a sua melhor parada. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante para tudo, para o segmento, para o futuro, que é a descarbonização das cidades. A gente vai falar das cidades inteligentes, o Rafael vai explicar para a gente o que elas são, como funcionam as cidades inteligentes, os passos para a descarbonização de uma cidade, um assunto tão importante aí para o meio ambiente. Quais os principais desafios que se encontram hoje no Brasil, como é lá fora, quais os desafios que se encontram para chegar até essa descarbonização, a importância dessas cidades do futuro para o mundo. Uma cidade 100% sustentável já existe? Existe uma perspectiva para ir quando isso pode chegar, quando isso pode ficar cada vez mais comum? Então, tudo isso e muito mais você vai conferir aqui e agora com a gente, com o Rafael, nosso especialista. Vem com a gente! Bom, como de costume, para a gente começar, Rafael, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e de onde surgiu essa ideia de se envolver com as cidades inteligentes. Bom, vamos lá então, João. Eu sempre fui empreendedor a vida toda e aproximadamente em 2017 eu criei uma startup GovTech. E, que é uma startup GovTech, para quem não conhece esse termo, é uma startup que tem soluções tecnológicas direcionadas aos governos. Essa startup que eu criei lá atrás, ela promovia a otimização de frotas das prefeituras. Então, a gente diminuía o número de carros nas prefeituras. Foi ali que eu me envolvi tanto com a tecnologia, com a inovação e como também com esse mundo, né, com as cidades. E de lá para cá, né, eu acabei essa startup na pandemia, ela fechou, né, porque a gente tinha alguns contratos com governos, né, e frente à pandemia, algumas cidades colocaram lá decreto de emergência pela situação pandêmica e nós paramos de receber os contratos e ali nós paramos com a startup, né. Mas eu fiquei muito atuante dentro dessa área de cidades, de inovação, enfim. De lá para cá me especializei, fiz uns cursos fora até do Brasil nessa área e me apaixonei pelo tema de cidades inteligentes, porque é um tema, eu entendo que não tem como a gente pensar mais o futuro das cidades sem essa ideia, sem esse viés de cidades inteligentes. E aí já entrando um pouquinho no tema, quando tu começa a falar de cidades inteligentes, o que acontece num geral, né? Se tu pede para as pessoas me narra o que tu acha que é uma cidade inteligente, as pessoas geralmente vão pensar em carros voadores, em um robô limpando tua casa, algumas coisas muito tecnológicas. Mas se eu fizer contigo um exercício assim, João, fecha teus olhos por um minuto e imagina, cria na tua imaginação a imagem de uma cidade onde tu gostaria de morar para o resto da vida e onde tu gostaria de criar teus filhos. Provavelmente tu vai me responder assim, olha, eu gostaria de uma cidade verde, segura, sustentável. Então tu vê que existe um conceito das pessoas sempre relacionado à tecnologia, mas na verdade o conceito real ele está muito mais linkado a essas coisas. E aí dentro desse contexto de conceituação, existe um grande desafio, porque não existe uma regra para dizer o que é uma cidade inteligente. No Brasil, por exemplo, a gente tem algumas normativas ISO, mas para tu ter uma ideia da dificuldade disso, a gente tem hoje 3 cidades no Brasil certificadas como cidade inteligente. 3. Nós temos 5.570 municípios no Brasil, nós temos 3 cidades certificadas com cidade inteligente, de acordo com a norma ISO. Aí qual que é o meu contexto pela minha vivência, enfim, eu tenho a liberdade de cravar uma definição do que é uma cidade inteligente. Para mim, uma cidade inteligente
é aquela que inova e que melhora a vida das pessoas. Ponto. Não necessariamente é uma cidade tecnológica, não necessariamente é um conceito de uma cidade resiliente ou de uma cidade verde. Obviamente, essas coisas todas têm que estar no meio, mas o importante é tu entender o contexto. É como um ser vivo. A cidade é como uma pessoa, ela é orgânica, ela tem o contexto dela, ela tem a forma com a cultura específica, o jeito que ela se desenvolveu. Então, a gente não pode querer colocar uma cidade dentro de uma caixinha, né? Mas, quando a gente inova, e aí tem vários exemplos que a gente pode debater aqui dentro do nosso papo, dentro desse contexto, quando uma cidade inova, ela é inteligente, né? Quando ela cria soluções, tanto olhando aí, a gente pode dividir por verticais de saúde, educação, sustentabilidade, mobilidade e por aí vai, aí a gente começa a entender de fato e aplicar uma cidade inteligente, porque senão fica um conceito praticamente inatingível para 99% das cidades, né? Então, acho que feita essa introdução, acho que ajuda muito a colocar minha visão sobre este tema. Não, perfeito. Você comentou, inclusive, sobre as 3 cidades, né? Você saberia dizer pra gente quais são essas 3 cidades, onde que elas estão, qual estado, que dá pra gente falar sobre essas cidades? 2 estão em São Paulo, se eu não me engano, é São José dos Campos, é uma outra cidade do interior de São Paulo. A 4ª cidade que está sendo certificada até aqui, que está buscando a certificação, eu sei que é Gaúcha, aqui de Panambi, no Rio Grande do Sul, mas eu não me lembro a outra. Eu não me lembro a outra cidade, eu posso pesquisar, eu já vi muitas vezes, mas não me lembro a 3ª cidade. Sim, não, mas é exatamente o que você falou, não é só a certificação ISO que faz uma cidade inteligente, né? Tem muitos outros fatores aí que, se ela inova, se ela ajuda a população, já é considerada uma cidade inteligente. Então eu queria que você falasse pra gente, além desses requisitos que você falou, quais passos assim, uma cidade tem que seguir para se tornar uma cidade inteligente, o que a cidade tem que fazer hoje, por exemplo, a gente tem uma cidade comum, uma cidade qualquer, e os executivos querem torná-la uma cidade inteligente de fato. O que essa cidade precisa fazer? Eu vou citar um exemplo, João, assim, que eu acho que é um exemplo bem enigmático e famoso no mundo todo, tá? Até essa semana estávamos fazendo o Pacto pela Inovação na cidade de Passo Fundo, aqui, e estava conosco o sócio da empresa, que é o colombiano, o Santiago Uribe, que é uma autoridade em cidades, né, no mundo. E ele é famoso por ter participado da transformação de Medellín na Colômbia, né? Então, assim, como eu te disse, não existem passos, a gente não consegue criar um caminho, a gente cria, sim, uma cultura e uma visão de tornar a cidade inteligente. E aí, por exemplo, vou te citar o exemplo de Medellín, na Colômbia, tá? Lá, há aproximadamente nos anos 90, Medellín tinha os maiores índices de criminalidade do mundo. Só perdia para o Congo, que estava em guerra civil, né? Que estava em guerra. E de lá para cá, a cidade colocou uma visão de futuro que queria se estabelecer como uma cidade inteligente, como uma cidade sustentável. Então, eles tiveram muitos programas, principalmente programas sociais. Por exemplo, eles determinaram que o principal valor na cidade de Medellín, na Colômbia, seria o respeito à vida. Tá? E aí, dentro desse contexto, dentro do contexto de respeito à vida, eles foram nas comunidades, por exemplo. Aí, nas comunidades, os caras tinham aqueles gatos de água, né? Tipo, para colocar água na sua casa. A companhia de águas foi lá e fez tudo certinho, fez as ligações por entender que a pessoa ter água na sua casa é um valor maior que diz respeito a tu promover, né, esse valor maior que é o respeito à vida. E aí tem uma série de outras coisas que envolvem, porque se tu não faz essa ligação correta da água, acaba tendo vazamentos, a pressurização, pode ocorrer deslizamentos nas comunidades. Então tu vê que assim, ó, são coisas muito pequenas, mas que trazem um resultado grandioso a longo prazo. E basicamente assim, é uma mudança de cultura de toda a sociedade, né? A gente tem que pensar sempre numa transformação cultural, porque assim, João, o que acontece nas cidades, no geral, especialmente aqui no Brasil, a Colômbia é muito parecida conosco, né? As cidades não são formadas que nem Brasília.
Brasília foi uma cidade totalmente pensada, planejada, estruturada, né? Enfim, com todos os seus sistemas. No Brasil, no geral, eram povoados que foram crescendo. Quando vê nas cidades grandes, nas periferias, tem assentamentos, tem invasões, e é assim que as cidades vão crescendo, né? Então não existe um planejamento prévio. Então, muito mais do que a gente pensar em como estruturar, a gente tem que entender a realidade do território, né? Por exemplo, tem cidades fora do Brasil, né? Singapura, enfim, algumas cidades verdes chinesas que eles estão planejando. Tem uma cidade verde lá nos Emirados Árabes que eles estão fazendo, uma cidade, a busca por uma cidade totalmente sustentável, enfim, mas são cidades feitas do zero. Aí fica fácil tu criar uma, digamos assim, uma plataforma, não uma plataforma com uma solução, mas tu enxergar a cidade com um planejamento de cada coisa que vai acontecer. Mas isso não acontece na prática. Então, na prática, a gente precisa do quê? Nós precisamos de esta visão futura de transformação, e ela envolve 3 dimensões, que é a dimensão individual do indivíduo, que é a pessoa, ela precisa mudar, ela precisa buscar, por exemplo, descartar o lixo corretamente, ela precisa ter as práticas sustentáveis, né? Enfim, e por aí vai, assim como também a comunidade precisa ter isso, e na última dimensão as organizações, que são as instituições, a prefeitura, as empresas, enfim. Aí quando tu atinge essas 3 dimensões, a coisa muda, né? Mas tu vê que assim é uma coisa profunda para se fazer. Claro que existem ações a ser tomadas, especialmente quando a gente começa a falar no âmbito de criação de políticas públicas, no âmbito de produção, do jeito de produzir, do jeito que as empresas produzem. Aí sim a gente consegue ser bem efetivo nessa dimensão, né? Mas a gente tem que englobar tudo. E acho que é importante falar essas nuances para que as pessoas entendam que não é uma prefeitura que vai conseguir fazer uma cidade inteligente, não é uma empresa que vai conseguir fazer, não é uma universidade com estudo, não é ela sozinha, não são os indivíduos que eu vou ser um ativista, né, pela causa e vou militar por isso, vou conseguir fazer. Tudo que acontece, toda transformação numa cidade, ela exige um trabalho conjunto de todos os atores, né? E uma visão de futuro conjunta. Eu estou cada vez mais convencido disso, e a gente tem exemplos muito consolidados no mundo de que foi assim que as coisas aconteceram. Sim, a gente imagina, né, que dá para ver, com certeza, que é um processo que demora, um processo que é gradual e depende de muitas pessoas. E igual você comentou sobre Medellín, a gente um caso assim que a gente acompanha televisão, noticiários, né? Tudo que acontecia nos anos 90 lá, e eu vi recentemente, inclusive, uma matéria falando sobre isso, sobre como a cidade está uma cidade muito boa. Você acha que dá para falar que Medellín hoje é um case de sucesso, vamos falar assim, das cidades inteligentes no mundo? Sem dúvida alguma, ela foi reconhecida em 2018 ou 2017 como a cidade mais inovadora do mundo, a cidade mais criativa do mundo. Eles têm projetos, e aí é que está o ponto. Eles não têm uma visão de transformar algo, eles têm uma visão de transformar o todo, engloba todas as dimensões da cidade, e eles têm muitos cases. Tem um case onde hoje o maior hub da criatividade, ele é onde era um antigo lixão. Então tu olha aquele território, cara, num cenário, tem fotos horríveis daquele local, e tu olha hoje, é uma transformação absurda. Aí, por exemplo, tu começa a olhar pequenas coisas. Por exemplo, eles estavam preocupados com algumas questões como saúde mental das pessoas. Aí eles criaram coisas muito simples, e esse é o ponto. Eles criaram coisas muito simples, como, por exemplo, criar barracas na rua com psicólogos atendendo as pessoas. Só que aí eles começaram com 10 psicólogos nas comunidades. Então as pessoas atendiam e conversavam. Bom, passou um mês, eles estavam com 50 barracas pela cidade. Passou um mês, eles estavam com 100 pessoas ouvindo. 100. E eles se transformaram em pouco tempo como a cidade do mundo que mais tratava de saúde mental das pessoas. Então tu vê assim, não tem uma tecnologia absurda, um desenvolvimento tecnológico, um novo foguete da NASA para inventar as coisas. É um olhar para as pessoas, basicamente. As ações mesmo, né? Agir de fato.
Exato. Então, assim, tem coisas muito simples que podem ser feitas, ações que a gente pode começar. E aí, quando a gente começa a falar também, que é também tema aqui do nosso papo, né? Quando começa a falar de descarbonização, tem hoje algumas ações que já podem ser feitas, enfim, digamos assim, o planejamento de longo prazo do transporte urbano, algumas coisas relacionadas a combustíveis, e aí dá para a gente aprofundar nisso se tu achar que é o correto. Sim, sim, a gente até ia te perguntar agora. A gente falou muito sobre o que é necessário, né, para ter uma cidade inteligente. Eu queria que você falasse quais os desafios que se encontram nesse processo, na descarbonização das cidades. Quais são os desafios que hoje a população, o governo, quem está à frente disso, encontra para chegar até uma cidade inteligente, tanto na descarbonização das cidades também. Quais são os principais desafios que você enxerga hoje no Brasil, no mundo? Pode dar a sua visão mais ampla. Perfeito. Esse é um tema bem espinhoso, né, João? Porque quando tu começa a falar de descarbonização, inevitavelmente tu tem que pensar imediatamente em transporte público. E aí tu pensa em transporte público, quando fala de transporte público, a maioria esmagadora do transporte público no mundo é deficitária. Ela não se paga, né? Salvo por raríssimos casos, né? O governo precisa bancar, além do investimento altíssimo para tu construir trem, metrôs dentro da cidade, que é um investimento muito forte, mas também a operação disso, depois que está pronto, geralmente ela é subsidiada pelo governo, né? Então, primeiro ponto, a gente precisa construir, porque tem formas, tá? A gente precisa construir formas de construir sistemas sustentáveis, e sustentáveis eu digo economicamente, sistemas sustentáveis economicamente do transporte público, que já é um primeiro grande desafio, que aí a gente tem que trabalhar a eficiência, entender as matrizes, o modal que vai ser usado. Esse é o primeiro grande passo, tá? Depois a gente tem outras coisas que aí já começa a entrar um pouco de mais forte a inovação e a tecnologia em si. Se fala muito em eletrificação hoje, né? E nós aqui somos, no Brasil e na América, nós somos privilegiados nesse sentido, porque a nossa matriz produtiva ela é sustentável. A nossa matriz ela provém de hidrelétricas, né? Enfim, nós somos quem menos polui no mundo para produzir energia. Essa não é a realidade do resto do mundo. Então, por exemplo, o pessoal na Europa se usa muito carvão, né? Se usa muito carvão, usinas termoelétricas, nos Estados Unidos é muito isso, usinas movidas a gás, para a produção de energia. Então, tu acaba vendo assim, bom, a gente vai produzir o carro elétrico, que tem toda a questão da bateria, do descarte da bateria depois, do lítio que vai na bateria, tem uma série de coisas que envolvem isso. E aqui no Brasil a gente também desponta num novo segmento que ele é quase que um oásis frente a esses desafios que eu te falo, que é o etanol, né? O etanol, ele por exemplo, a gente começa a medir a pegada de carbono na indústria automotiva, tem duas formas de medir, que é do poço à roda, ou seja, lá da extração do petróleo até a queima para rodar. E tem que é do posto de gasolina até a roda. Então tem essas duas formas de medir, tá? O etanol, por exemplo, ele é o nível de poluição dele, o nível de carbono, ele só não ganha do elétrico porque os caminhões que distribuem o combustível vão queimar um combustível para distribuir ele. E aí por quê? Porque toda a queima do etanol, todas as emissões são compensadas pelo plantio da cana-de-açúcar. Lá nos Estados Unidos tem etanol de milho, de outras questões também, já está tendo etanol de soja. Então, quando se fala em emissões e compensações, a produção é muito mais sustentável do etanol do que, por exemplo, do carro elétrico. Então, tu vê que já existe, o Brasil hoje pode se tornar tem uma oportunidade bem importante de se tornar a nova Arábia Saudita, por exemplo, do petróleo, nesse sentido. Hoje tem também o combustível da aviação, que também, até agora, até 2027, vai ter 4%, que se chama SAF, é o etanol do avião, por exemplo. Tem uma lei que
Até 2027, 4% do combustível utilizado em aviões vai ter que ser esse combustível sustentável, que é uma outra oportunidade. Quando a gente fala em Brasil, nós largamos na frente para isso, enfim, e temos uma capacidade de nos tornar um polo produtor. Então, tu vê assim, aí envolve desde políticas públicas, uma nova cultura. O que eu te diria, assim, para não ficar muito abstrato esse negócio? Eu te diria que hoje nós já temos condições e tecnologias para termos condições de transportes muito mais sustentáveis do que os que estão postos hoje no dia a dia. Mas aí tem uma série de coisas que entram, né? Desde da dimensão individual da pessoa que é acostumada a abastecer com gasolina, até a força das empresas produtoras de petróleo, que a gente não pode descartar isso também. Então, é uma série de coisas, mas eu vejo que o mundo está cada vez mais caminhando, tendo a necessidade de olhar para essas práticas, para essas novas tecnologias e colocando esse viés, né, da sustentabilidade em tudo que envolve o transporte, o deslocamento e a logística. Sim, sim, não, muito bacana a gente ver esse lado eu particularmente não sabia que o Brasil tinha esse combustível para aviação, que o etanol gastava, se não fosse os caminhões poluiria menos que o elétrico. Cara, são dados assim, detalhes que dá pra gente ver que a sustentabilidade está crescendo, que os olhares para isso têm crescido no mundo todo, a gente tem reparado, mas é uma série de fatores, né? Tanto do indivíduo quanto das empresas, dos governantes, da política, tem que incentivar isso também. E é uma oportunidade muito boa para o Brasil se tornar, igual você comentou, uma nova Arábia Saudita, a gente ter um país que tenha essa abundância de um recurso tão importante, né? Então é bem bacana a gente tá olhando para esses pontos. E pensando no futuro, Rafael, a gente já falando sobre essa sustentabilidade, eu queria que você falasse, você acha que é possível ter uma cidade 100% sustentável no mundo hoje? Ou se já existe alguma, se você pode citar algum exemplo para a gente? Se não existe, quando você acha que isso pode acontecer? Ter uma cidade que seja totalmente sustentável, que ela não polua, que ela seja boa para a população e que ela seja totalmente uma cidade 100% inteligente, vamos falar assim. Sim, sim. Existem projetos, tá, João? Tem um projeto que é antigo, que é Guangzhou, se eu não me engano, o nome da cidade. Tem a China desenvolveu muito esse conceito das cidades verdes chinesas, tá? Que eles estão criando algumas cidades verdes que a cidade é literalmente criada do zero e tem mais plantas do que pessoas, as fontes de energia são renováveis, mas é como eu falei um pouco antes no nosso papo, tudo é planejado do zero. Tá? Na verdade, assim, essa cidade que se noticiou muito que ela ficaria pronta perto de 2020, 2021, e atrasou um pouco por conta da pandemia a construção dessa cidade, não se tem, eu pelo menos não tenho informações da finalização desse projeto, tá? Que nós já estamos em 2024, já era para essa cidade estar sendo ocupada e mostrada ao mundo. Claro que assim, tu sabe que lá as informações na China, nem sempre a gente consegue ter a informação adequada, do jeito que as coisas são mostradas, muito mais do jeito dentro da narrativa que quer, e não estou fazendo o juízo de valor aqui, né? Mas a gente não tem uma abertura de informações como tem em outros lugares do mundo, mas eles, sem dúvida, estão fazendo é um projeto deles fazer essas cidades sustentáveis que creio que servirão de modelo para outras cidades deles. Enfim, eles têm todo um desafio e eles são à frente num monte de coisa, né, em relação ao mundo. E tem também essa cidade nos Emirados Árabes, lá que eles estão construindo uma cidade totalmente sustentável no meio do deserto, que é uma cidade horizontal, é um grande corredor a cidade. Ela, se eu não me engano, ela tem 20 quilômetros de extensão e tudo nessa cidade vai estar dentro desse corredor. Então, eles criaram blocos assim de vivência, onde tudo da tua vida tem num entorno onde tu pode fazer a pé, e ela tem um trem que cruza a cidade toda, movido a energia renovável, enfim. Então, assim, dá para fazer, mas é como eu te disse, é difícil tu olhar, tu pensa São Paulo, tu pensa as grandes metrópoles brasileiras, tu não consegue fazer isso porque tu não está criando a cidade.
mas a gente consegue ir implementando e transformando a cultura e transformando a cidade do jeito que dá, entendendo as dinâmicas, enfim, mas é muito diferente de pensar uma cidade do zero, né? Sim, sim, com certeza. E esse o pessoal lá dos Emirados, né, construindo no deserto. É difícil a gente imaginar uma construção de uma cidade. Imagina no meio do deserto para ver como eles estão bem à frente mesmo, né? E é questão de ser planejado, né? Tá planejado já é um passo muito maior do que tentar reorganizar uma cidade que já está pronta, né? Isso. Mas essa vai ser vai ser uma coisa da qual não teremos como fugir, né? Sim, A ocupação das cidades, enfim, e ela ainda vai aumentar, né? A concentração populacional ainda tende a aumentar para depois começar a estagnar. A população mundial tende, pelos próximos. Tem estudos que dizem que até 2050 vai atingir o pico populacional, tem estudos que dizem que até 2100, depois começa a cair um pouquinho. Ou seja, a gente ainda vai ter uma concentração de pessoas nos grandes centros. Isso é inevitável pelos próximos anos. Depois as coisas tendem a se acalmar e ser, digamos assim, a gente ter uma ocupação mais pensada do solo, das cidades, enfim, um pouco mais programada, e as tecnologias disruptivas vão nos ajudar muito nisso, sim, né? sim. Essa chegada das novas tecnologias vão nos ajudar demais nessas questões. E a questão de vai saindo uma cidade ou outra ali, isso vai se espalhando pelo mundo, aí com certeza outros países também vão aderindo. É questão de tempo também, né? Pra ver que tá dando certo, ver que é uma novidade boa e aí passando para difundindo pelo planeta inteiro, né? Sem dúvida, políticas públicas, né? O governo realmente ele tem uma grande força de direcionar as coisas, porque de liderar um processo, mas aí políticas públicas adequadas com uma visão de futuro conjunta das quatro hélices, enfim, a sociedade, a cidade querendo, não o prefeito, nem o presidente, nem o governador, a sociedade querendo fazer as coisas acontecer em conjunto, todo mundo trabalhando em prol, realmente é muito transformador. Sim, sim, com certeza. E, Rafa, a gente costuma falar aqui no Tricast que tudo que é bom passa muito rápido. A gente já tá com o nosso tempo curto aqui. Queria só, como já é uma tradição nossa, a gente sempre pede pro convidado, já tem uma grande experiência, queria que você passasse uma dica pra galera que tá ouvindo a gente, que tá começando no setor, alguém que tenha curiosidade sobre cidades inteligentes ou não. Pode ser uma dica para quem está começando, pode ser uma frase, um livro, um filme, alguma coisa que te marcou, que você pode deixar de dica aí para quem tá ouvindo a gente? Eu tenho uma dica, que é uma dica que vai muito na linha, João, muito na linha da inovação, tá? A gente está sempre acostumado a ver as coisas, a gente tem padrões mentais, condicionamentos no cérebro para enxergar as coisas e interpretar o mundo, né? Eu gosto muito de provocar as pessoas a serem contestadoras, e não contestadora no mau sentido. Contestadora de, ao tu olhar uma coisa, um sistema, o jeito que as coisas são feitas, tu colocar um ponto de interrogação ao final. Especialmente aos jovens, que têm a capacidade, né, que tem ainda essa energia e o tempo, a energia e a força para mudar o futuro, né? Então, o que eu diria assim, a gente olhar o mundo com outros olhos, né? Com olhos as coisas são feitas de tal forma. Bom, o nosso lixo é tratado dessa forma na minha cidade. Por que que é assim? Será que não podia ser diferente? O jeito que eu me desloco, ele é assim. Por que que é assim? Eu acho que assim, a grande dica é essa, é criar uma mentalidade de repensar as coisas. Porque a partir da hora que a gente tem isso, o caminho fica mais fácil, a gente começa a ter acesso a conteúdos, a ver vídeos, a ter ideias, e eu acho que essa é a construção. A construção é a gente olhar o mundo com olhos de quem quer fazer um novo mundo, e de contestar as coisas do jeito que estão postas, e não para ser revolucionário e revoltado, mas para ser propositivo, né? Porque para contestar, apontar o dedo também não adianta. Mas a gente olhar as coisas e tentar pensar novas formas e acreditar que é possível que novas formas sejam feitas, eu acho que é uma habilidade que pode transformar uma sociedade, uma cidade, um indivíduo, uma organização, enfim. Eu acho que isso seria a grande dica, que é o que eu acho que mais funciona na prática. Perfeito. É enxergar com outros olhos e ver outras possibilidades. Isso é uma dica aí pra vida, né, no caso, para tudo, Exato. todos os segmentos. E, Rafa, a gente já tá encerrando, ficando por aqui.
Queria te agradecer pelo tempo, pela aula sobre cidades inteligentes aí. Tenho certeza que a galera, quem não conhecia, quem conhecia muito pouco como eu, pôde aprender muito e de verdade deixar as portas do TrackCast também sempre abertas para ti. Foi uma honra contar com a sua presença. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, João, a todos que nos ouvem, nos assistem, ouvem, enfim. É um grande prazer estar aqui, trocando essas ideias que tenho certeza que podem, de fato, nos ajudar a construir cidades melhores, um mundo melhor, enfim. Eu ainda sou meio bobo de acreditar nessas questões de propósito. Acho que isso é transformador para a vida de todos nós quando a gente se envolve nessas coisas. E eu agradeço muito, foi uma grande honra a gente estar aqui trocando essas ideias. Pô, perfeito. Nós que agradecemos. Você de casa, não esqueça, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, @TrackCastBR. Estaremos sempre aqui, sempre semanalmente, com muitas novidades sobre o setor do transporte e muito mais. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.